Esporte TV vai contar um pouco da história de atletas com deficiência física que venceram suas limitações através do esporte. O primeiro personagem da nossa história é Josimar Sena da Silva, de 26 anos. Ele sempre praticou esportes, jogava futebol e basquete, mas sofreu um acidente de carro aos 18 anos e tornou-se cadeirante. A partir daí, não desistiu, superou suas limitações e aos 23 entrou para o esporte adaptado, através da Associação Desportiva para Deficientes, a ADD. Ele completou sua primeira prova de 42 km com um tempo de 3 horas e 57 minutos, na Maratona de São Paulo em 2011. Esporte para mim é saúde, é vida, é melhor qualidade de vida. Desde quando eu comecei a praticar esporte, a minha vida mudou totalmente. Ganhei mais dependência, não dependo mais de ninguém para estar fazendo as coisas para mim. Estou me divertindo, estou me comunicando com outras pessoas, conhecendo pessoas diferentes e interagindo. O esporte é tudo, como eu já falei, é qualidade de vida. Conversamos com outro atleta cadeirante, Marco Aurélio da Silva. A deficiência dele foi descoberta logo após o parto, mielomeningocele e hidrocefalia, caracterizando a má formação da estrutura espinhal. Hoje, aos 33, ele leva uma vida normal, com algumas limitações e, apesar da falta de patrocínio, nada o impossibilita de praticar o seu esporte favorito, a corrida de rua. Bom, eu iniciei no esporte, eu tinha 5 anos de idade, comecei através do basquete, joguei basquete durante alguns anos e mais ou menos há 7 anos eu migrei para o atletismo e acho que até me encontrei mais, acho que é um esporte que eu achei mais completo para mim. As emissoras de TV que mostram os eventos, geralmente eles mostram a gente apenas em flashes, mas não divulgam quem ganhou as provas, quais foram os participantes, quantos participantes haviam nessa modalidade. Isso realmente é uma dificuldade muito grande para a gente, até porque o nosso equipamento ele é importado. Uma cadeira hoje ela custa em cerca de uns 6 a 7 mil reais importada, então é muito difícil. E quando você vai pleitear um patrocínio, infelizmente a primeira coisa que o patrocínio te pergunta é essa questão: qual a mídia que ele vai ser envolvido, onde ele vai ser vinculado, aonde ele vai ser visto. Eu tenho apoio da academia MS Company, tenho um apoio da American Airlines que cede as passagens para nós quando nós precisamos viajar. Temos também da TOTUS, que é uma parceria. Nós temos hoje em dia também um grande problema, é que em muitas provas, até mesmo organizadores que deveriam ser preparados para aquilo que eles mostram a categoria hoje deficiente com aquela coisa da inclusão social, dos coitadinhos que estão indo lá para participar, e na verdade não é isso. Todo atleta paralímpico hoje, ele treina igual a um atleta de ponta. Eu, por exemplo, treino 5 dias por semana no mínimo. Então, entre natação, musculação e a corrida, então realmente tem que se mudar essa visão para que as pessoas enxerguem a pessoa com deficiência também como um atleta. Marco Aurélio competiu na categoria cadeirante na Maratona de Nova York em 2010, mas não conseguiu completar a prova. No ano passado eu estava em 8º colocado, faltava mais ou menos uns 8 quilômetros para acabar. O eixo da minha roda traseira ele estourou, a roda caiu e aí eu fui obrigado a abandonar. Às vezes o corpo, meu corpo ele pede mais velocidade, diz que eu consigo mais, mas a cadeira não progride. Eu ainda sonho com a Olimpíada, eu estou com 33 anos agora, eu acho que para a próxima, que é o ano que vem, 2012, dá. E se eu estiver praticando legal, estiver treinando bem, a de 2016 eu acho que ainda tem essa possibilidade. Nosso próximo personagem é Paulo Almeida, que possui uma história de determinação. Começou a se dedicar à corrida depois do acidente que sofreu em 97, quando perdeu uma das pernas. Ele já participou de 50 maratonas, 3 ultramaratonas na África do Sul, a famosa Conrads, onde foi o único atleta com prótese a disputar a competição. Em 99 eu era atleta de pista, corri 100, 200 e 400 metros. Fui pré-convocado na época era para Sydney, No 100 e no 200 nos 200 eu fiz 12 segundos e 38, nos 200 eu fiz 26 e 48. Até Sydney o recorde brasileiro era meu, No 100 e no 200 eu estava entre o 6º no mundo, nessas marcas. Aí sentei de novo com o pessoal da ADD e falei para eles que estava interessado em fazer algumas provas de rua. Em 99 eu comecei
Foi a minha primeira maratona de Nova York. E aí era até uma loucura, porque você sair da pista para poder fazer a prova de já longa, né? Mas aí eu fiz alguns testes e esses testes comprovaram que dava para fazer algumas provas já longas, né? Então eu fiz em 99 a primeira São Silvestre. Fui o primeiro, né, amputado a ganhar São Silvestre. E eu fui o primeiro amputado até hoje a fazer a maratona de São Paulo. E aí em Nova York, eu fui em Nova York, corri ainda com as próteses convencionais, porque as próteses de corrida elas são muito caras. E eu fiz a maratona de Nova York em 99, 5 horas e 40 minutos. Porque o que acontece? Se você pegar o nível de um atleta de país de primeiro mundo, nos Estados Unidos os atletas usam todas aquelas próteses de última geração, né? Então imagina, você tá ali, é como se você estivesse com um Fusca e o cara com uma Ferrari na sua frente. E aí voltei para o Brasil, expliquei para a ADD o porquê dessa diferença muito grande. E aí a gente correu atrás dessas próteses que são tecnologia de última geração. Então eu voltei, na realidade, em Nova York eu cheguei a ganhar 4 vezes, com 3 horas e 12, e depois 3 e 18, 3 e 28. Aqui no Brasil ainda o recorde da maratona é meu ainda, nos 42. Paulo ainda fala sobre o alto custo das próteses para andar e correr e sobre o preconceito e falta de informação a respeito dos deficientes. Uma prótese hoje para você andar com a tecnologia avançada, uma prótese de carbono, abaixo do joelho ela chega a custar R$26 mil. Acima do joelho, a prótese mais cara se chama uma Cileg. Aqui no Brasil ela custa R$180 mil. Então, aí vem o acessório, que são as meias, que custa muito caro. Uma meia custa R$1.200, uma meia para poder você correr. A gente só consegue acabar com o preconceito mostrando a nossa capacidade, mostrando até onde que a gente pode chegar, né? Mas a gente tem que acabar um pouco com esse negócio de sindicalismo, sabe? Das pessoas ter que brigar por você. Então a gente tem que pôr a cara a bater, você entendeu? Como que eu ia saber se eu não conseguia correr 90 km? O que é que eu fiz? Fui para Bandeirantes, eu corria das 5 da manhã às 2 da tarde, aí ia sozinho, voltava, aí depois ia com o meu treinador, e os caras achavam uma loucura eu ficar correndo 10, 12 horas sem parar. Mas eu falei, cara, eu tenho que mostrar para a sociedade até onde um indivíduo ele pode chegar a ser um membro. Robson Santos de Almeida, de 35 anos, há somente 1 ano foi infectado pela leptospirose e, através da baixa imunidade, contraiu também meningite. Depois de muitas complicações causadas pela bactéria, para sobreviver, Robson teve os braços e pernas amputados. E graças à ajuda do atleta Paulo Almeida, também amputado de uma perna, ele entrou para a ADD e está em adaptação e treinamento para iniciar sua vida nas corridas e maratonas. Sua estreia será na tão cobiçada Maratona de Nova York. Eu nunca participei de nenhuma maratona, né? Mas agora cheguei ao conhecimento que eu quero participar, né? E eu sei que vai ser uma coisa muito boa, né? Com a ajuda do Paulo, com a ajuda da ADD, né? Eu preciso fazer esse projeto aí, essa caminhada, e eu sei que vai ser uma coisa muito boa. Eu quero participar, né? Não tinha conhecimento, eu vi, às vezes, assistir na televisão, sempre eu gostei de ver os caras correndo muito. Eu, às vezes, assim, ficava até pensando assim, falava, poxa vida, como o cara pode correr desse jeito, né? E nunca passava pela minha cabeça que um dia eu ia ser amputado e ia estar no mesmo caminho, né? Fazendo um desafio que nem eu vi aqueles camaradas faltando braço, faltando perna, né? Naquela corrida, né? Para mim, hoje é uma honra, né? Às vezes as pessoas, às vezes assim, às vezes até os jovens mesmo me olham assim e falam que difícil, camarada sem a perna, sem os braços e fica em pé, entendeu? Quando a pessoa perde um braço, perde uma mão, é uma coisa, mas quando se fala do pé, é outra coisa, porque é o lugar que a gente segura todo o peso do nosso corpo, né? No momento eu estou só preparando o meu corpo, eu ando às vezes na minha casa, na rua da minha casa eu ando, faço academia 3 vezes por semana, na forma, né? O Paulo tem dado essa força para mim aí muito forte, né? Tem me associado aí na ADD aí. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, é a ADD que chegou ao conhecimento do Paulo aí na minha vida, né? E para mim é uma honra. Eu me achava que eu ia ficar em cima de uma cama o resto da vida. Se está de acordo comigo,
24 horas, eu agradeço por causa que a minha família nunca me desamparou, meus filhos sempre me aceitou, meus filhos me ajudam. Tem vezes que às vezes até reclamo com a minha menina, falo, filha, não precisa me dar água na boca, dá para me virar. Ela fala, não pai, eu só não tenho as mãos, deixa eu colocar água na sua boca, deixa eu colocar uma bolachinha na sua boca aqui, entendeu? Então o que acontece, a minha família está sempre do meu lado 24 horas, né? Anderson da Silva Santos, de 33 anos, sofreu um acidente de trabalho há 6 anos que trouxe como consequência a amputação de um dos seus braços. Há 4 anos, ele entrou para o atletismo, em provas de pista como 400 e 800 metros, e também disputa provas de rua. Com seu jeito tímido e poucas palavras, ele conversou com o Midsport TV, contando um pouco da sua trajetória no esporte. Conheci a Dedé através de fazendo o curso, depois indicação de um colega que está no esporte também, o Paulo. Ele me apresentou como treinador, conheci o treinador, comecei a treinar, fiz um cadastro na DD hoje, durante os 4 anos atrás, como atleta. Hoje comecei fazendo prova de pista, prova de 100, 200 metros. Hoje eu subi um pouquinho mais as provas, fazendo prova de 400 e 800 metros, até 1.500, e algumas provas de rua. Eu faço prova de 10 km, mas essas provas são mais para passeio, para resistência. Antes do acidente eu jogava futebol no sábado. Trabalhava e no sábado juntava os amigos e jogava futebol. Nada de corrida, assim, assistia na televisão, mas vontade nenhuma de correr. Depois do acidente, indicação e fiz a primeira vez, gostei. E todos os atletas buscam para as Olimpíadas, essas do bolso. A gente tem potencial, só que a gente tem como mostrar esse potencial que a gente tem. A mídia foca muito olímpico e os paralímpicos ficam meio que escondidos. E eles não deixam não dão essa oportunidade para nós aparecer. Quando aparece é muito pouco. Tipo, você vai numa prova, a televisão tá lá, mas quando a televisão vê um deficiente, vamos supor que ela meio que se esconde da gente. Se puder atravessar a rua, eles atravessam. E fica difícil para nós. Sileno Santos é o coordenador de esportes da ADD, Associação Desportiva para Deficientes, e uma de suas atribuições é cuidar do funcionamento e estrutura dos projetos para que os atletas e as equipes esportivas possam estar presentes em competições, eventos e assim tornar essa modalidade visível, atraindo investidores para a manutenção das equipes. A ADD trabalha na inserção de crianças e adultos na prática esportiva com qualquer tipo de deficiência. Então a ADD ela desenvolve seus projetos em diversas idades e para públicos diferenciados. Então hoje nós temos aproximadamente 200 beneficiados no total. Os principais projetos da gente é a Escola de Esporte Adaptado, onde a criança pode vivenciar vários tipos de modalidades esportivas, incluindo o atletismo para a pessoa com deficiência. E uma modalidade que a gente ainda chama de participação, tal como o atletismo, que vivencia a oportunidade do praticante poder estar presente numa prova, mas ainda num nível tão competitivo, mas que possa fazer com que ele pratique e esteja inserido dentro de uma modalidade com uma forma de aquisição de saúde e o entendimento da prática esportiva. Então o atletismo é a modalidade que, junto com a natação, que mais traz medalhas paralímpicas para o país. Mas em compensação é a modalidade que menos visibilidade tem da imprensa e isso acaba afetando diretamente o patrocinador que queira investir numa modalidade como essa. Então, invariavelmente, os apoiadores e os patrocinadores para o atletismo, eles vêm de pessoas que estão envolvidas e têm conhecimento de algum atleta, mas que não entendem o atletismo como uma modalidade que possa trazer um retorno de investimento. Então, ele ainda não conseguiu alcançar um status de visibilidade tal que o investidor faça, olha, eu acredito nessa modalidade. Então, eles acabam fazendo isso por uma questão social, de conhecimento. Segundo Sileno Santos, apesar do crescimento da corrida de rua no Brasil, falta estrutura para as provas de rua receberem os atletas com deficiência. E a ADD, assim como os atletas deficientes, trabalha nessa luta por igualdade na esperança de mudanças. Hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro realiza as provas do Circuito Paralímpico Caixa em locais fechados, que a gente chama de pistas de campo e de pista, né? E empresas privadas realizam as provas de rua, né? Então todo final de semana existe uma prova onde eles incentivam a participação da pessoa com deficiência. Isso é bom porque os atletas, apesar de não precisarem
pagar por essa inscrição, possibilita a participação deles. Mas eu preferia que, por exemplo, os atletas pudessem ter o seu pagamento feito por essa prova e ter uma estrutura que fizesse com que eles fossem vistos como pessoas que não necessitam de necessidades especiais. Então eles vão adquirir um serviço, eles vão adquirir uma inscrição e vão lutar por todos os seus direitos, desde uma largada diferenciada, num horário bom para uma prova, desde um local adequado para guardar os seus pertences. Muitas vezes os atletas vão para provas e o organizador não sabe nem que ele vem com uma cadeira social e mais uma cadeira esportiva, e que essa cadeira social precisa ser guardada em algum local. Então a estrutura da prova é gratuita, o atleta vai, mas o organizador não pensou em como poder atender o deficiente nas questões que são relativas à sua necessidade. E o nosso último personagem dessa história é o pentacampeão da São Silvestre e recordista dos 5.000 metros do circuito paralímpico, Edson Dantas. Assim como nossos outros heróis, ele também teve sua vida marcada pelo destino. Em 92 eu sofri um acidente e perdi parte da perna direita, não fazia nada na época, e após a minha reabilitação, eu com uma prótese convencional na ACD, eu vesti ela e já comecei a fazer alguns golpes de capoeira. Eu percebi que com aquela prótese havia a possibilidade de eu fazer algum tipo de esporte. Daí o técnico da ACD, o Mergulhão, é um cara que eu devo muito, falou, pô, que bom o cara fazer esporte, né? A reabilitação dele é muito mais rápida. Vi as pessoas correrem, as pessoas normais, eu falei, se eles podem, eu também posso correr. E dei início à minha vida de corrida, em 2000. Quando foi em 2001, eu já encarei a primeira maratona. Já fiz uma loucura, até porque os professores falam que é uma loucura, um ano só de treino, já encarar uma maratona, eu encarei. Encarei e fui para a maratona Rodovia dos Bandeirantes. Foi uma emoção, foi eu, Paulo Almeida e vários outros atletas, mas completei bem, completei em 4 horas e 1 minuto. E agora estou migrando, estou deixando um pouco de lado a corrida devido ao paratriatlo. Então assim, provas longas, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tenho um recorde dos 10.000, dos 5.000, da meia maratona e da maratona. Ótimo. Só que eu não teria chance jamais de participar de uma Olimpíada, ou de uma Paralimpíada no caso, né? Porque eles não oferecem essas provas. Aí, graças a Deus, agora em 2010, em dezembro de 2010, foi anunciado o paratriatlo, a inclusão do paratriatlo Rio 2016. E é isso aí, é garra e determinação. Eu acho que todo mundo pode, todo mundo consegue, basta querer, basta ter fé, acreditar. Que várias dificuldades eu tive, mas não parei e vamos o paratriatlo aí, se Deus quiser, até 2016. Eu quero estar em 2016 competitivo. Minha maior dificuldade vai ser a idade. Eu vou driblar ela, porque ela não vai me vencer. Eu vou vencer a idade. E vamos que vamos.